Olá, Irmandade, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Irmandade Literária. Se você é novo ou nova aqui no canal, peço que vocês se inscrevam, clique no sininho para que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube possa notificar vocês. Beleza? Então vamos lá, sem mais delonga, vamos falar então sobre o maravilhoso e espetacular, eu estou sem palavras para escrever. Eu estou agora no quarto conto dos contos completos de Tolstói. Esse é o quarto conto que eu estou apresentando aqui agora. Tem um vídeo aqui no canal onde eu apresento esse projeto bem a longo prazo, onde eu vou fazer uma resenha de todos os contos de Tolstói, né? Os contos completos de Tolstói. Tem um vídeo aqui no canal, são em 2 volumes, então é um vídeo bem a longo prazo. Eu acredito que, modéstia à parte, esse é o único canal do YouTube que vai apresentar todos os contos de Tolstói, né? Tem muitas pessoas que já fizeram resenhas, né, dos contos de Tolstói, mas fizeram, digamos, um apanhado, fazendo uma apresentação de 5 contos, 10 contos. Eu, no meu caso, eu vou apresentar um por um, certo? Então, vamos lá. Eu acabei de ler, então, eu estou aqui embasbacado, eu tive que ler e reler mais uma vez, porque é uma leitura muito densa, para variar, esse Tolstói, né? Esse quarto conto ele é chamado de Sebastopol, no mês de dezembro. Olha, gente, sinceramente, esse é um conto, é um conto curto, mas ele é tão tenso, né? Eu já li, já disse aqui no outros vídeos aqui, que eu já li A Morte Van Elite, Os Senhores e Servos, do Tolstói, e sempre aquela escrita tão bem feita, tão perspicaz, tão detalhista, de pessoas, de locais, de tempo, de momento, de política, de leão, enfim. E um detalhe, ele mostra realmente o ser humano de uma maneira crua e nua, e não vou te poupar de detalhes. Bom, nesse específico caso, nesse quarto conto, ele vai nos apresentar que no mês de dezembro, uma cidade, né, como eu disse, Sebastopol, ela uma cidade totalmente ali pacata, uma cidade onde tem a sua potência econômica em um porto. Então ali Tolstói vai te dar detalhes de como são as pessoas, as mulheres, como elas são vestidas, as crianças, as pessoas que vendem ali comida ali, detalhe como é que é esse porto, as embarcações, o que é vendido, o que é comprado, enfim, o que a gente sabe que acontece no porto. Então é uma cidade que tem a sua potência comercial e econômica ali naquele porto. Então fala ali dos barcos, dos remos, né, dos marinheiros, dos soldados ali. Mas um detalhe muito curioso é que essa cidade ela está sendo sitiada, ela está vendo um momento de sítio, ela está em guerra, né? E este é o momento mais vigoroso e denso desse conto. Esse é o quarto conto que eu estou, né, que eu estou fazendo uma resenha aqui. Esse é um dos mais, assim, de guerra. Claro, Tolstói não vou dizer assim que vai puxar a sardinha para o lado do russo, mas o lado patriótico, fervoroso do povo russo, do soldado russo, do marinheiro russo. Então, vamos lá. Essa cidade ela está vivendo um momento de sítio, ela está em guerra. E o que Tolstói vai nos apresentar aqui, que mesmo essa cidade está vivendo em guerra, em constante batalha, em movimento, as pessoas tentam viver da maneira que é possível nessa cidade. E aí, uma das partes mais difíceis de lidar, que eu tive que ler, esse conto eu tive que ler mais de uma vez, é o que ele está apresentando o pós-guerra. O pós-guerra, entre aspas, não que os soldados estão voltando para sua casa. Pelo contrário, são os soldados que foram gravemente feridos, estão voltando para a base, né, para poder se tratar, alguns, enfim. Então ali na página mais ou menos 96, 98, ele vai te mostrar a realidade dessa guerra. Ele vai falar, ele não vai te poupar de detalhes, então se você é uma pessoa muito assim, muito, como eu vou dizer assim, delicado ou delicada, não é uma coisa interessante para você. Eu particularmente, eu gosto desse tipo de literatura, porque é uma literatura que te coloca com os pés no chão, que te faz pensar sobre reclamar menos da vida e viver mais, né? Então aqui ele vai apresentar
que o narrador vai nos apresentar aqui um lado sombrio, que todo lado não tem nenhum lado bom, mas um lado sombrio da guerra. Então ali vai te falar sobre os médicos com os braços ensanguentados, escolhendo qual corpo que está menos debilitado, mesmo, desculpa, destroçado, né, por tiros de canhões, de bala. Então ali tem corpos mutilados, soldados que foram atingidos por terapia com bala de canhão, braços, enfim, pessoas gemendo, gritando. É uma coisa tenebrosa, horrorosa. E aí os próprios médicos falam, eles não sabem qual corpo, qual pessoa que eles vão atender, as enfermeiras não sabem quem vai ajudar, porque... Então é isso que Tolstói te apresenta neste conto. É uma coisa de deixar você pavoroso nessa terra. E tem uma parte, esse conto é um conto de 7 páginas, digamos assim, e ele vai te mostrar assim uma coisa, que tem uma parte neste conto que ele fala sobre o quarto Sebastopol. Não, desculpa. Sebastopol é a cidade, perdão. É Bastião, o quarto Bastião, isso. Bastião, quem não sabe, se procurar no Google, né, digamos assim, como se fosse uma fortaleza. É uma cidade que ela é cercada com muros altos e em cima, tipo, é uma torre, o soldado fica ali observando o inimigo, né, que distância que ele está, para você se defender e contra-atacar. E quem vai para esse quarto bastião é a certeza que não vai voltar, né? Se voltar, é assim, é nu e cru, gente. Você vai voltar faltando pedaços. Então, os horrores que Tolstói conta desse quarto bastião é uma coisa tenebrosa e horrorosa. Por quê? Porque ali Tolstói bate veementemente que é um lugar totalmente inóspito, um frio maluco, os soldados com poucas munição no momento de embate de guerra, os soldados não têm um minuto de paz, toda hora o barulho de balas, de canhão, o inimigo toda hora te atacando, as condições dos soldados poderem ver, de comida, é muito escassa, como em toda a guerra. É difícil, é complicado, mas vamos lá. Então ele vai te dando detalhes que soldados, como eles estão vivendo ali, a forma que eles vivem ali é tenebrosa, e Tolstói bate muito em cima que é o lugar lá, que a lama, um estado de horror, de lama, a lama é fedorenta, as pessoas, os soldados passam por trincheiras, enfim, é surreal, é loucura. Então ele vai te dando detalhes também de uma mulher, coitada, que ela vai levar uma comida, um almoço para o esposo que é marinheiro, e aí quando ela está indo para esse local, ela é atingida com uma bomba na perna, e aí eles pegam essa mulher e levam ela para... Como não tem escapatória, naquela época os médicos não tinham uma ciência, não tinha capacidade de estrutura como hoje, tem que cortar a perna da mulher, é difícil. É complicado. E aí tem uns relatos, por exemplo, o narrador conta que tem soldados ali, marinheiros, conversando numa taberna, né? O que está acontecendo na guerra, o que está acontecendo com as pessoas, como os soldados estão sendo mortos, sendo mutilados, dor, sofrimento constante. O diálogo desses dois é uma coisa de cortar. Você quebra o seu coração em 1000 pedaços e você para. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? É uma coisa... difícil. Então o diálogo que Tolstói coloca nesse livro é um diálogo forte, mas ao mesmo tempo é um diálogo que abre os seus olhos sobre a vida e sobre a realidade. E Tolstói, ele te apresenta o ser humano de uma maneira verdadeira e crua. Eu falo que Tolstói realmente é para gente, leitor raiz. Nutella não vai aguentar ler isso aqui não, entendeu? E eu gosto, eu particularmente sei como as pessoas mudam também. Eu gosto de uma literatura mais densa, mais vigorosa, mais pé no chão, realista, né?
Enfim, então os diálogos desse soldado contando é tenebroso, e quando, aí o pior de tudo, até você chegar nesse quarto bastião, né, o caminho de lá já é tenebroso, porque você, constantemente, você vai sofrer ataque do inimigo, soldados gritando que bala de canhão, canhão, e as pessoas têm que se defender, se resguardar no lugar para que essa bala não pegue, porque quando ela não atinge você, cai, bate naquela lama fedorenta, respinga você, ou então o estilhaço daquela bomba vai até você. Então é um filme de terror. Não sei se alguém já viu, claro, isso aqui é um conto, né, de 1800 e tanto. Vocês já viram, por exemplo, aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Que bem no começo do filme, quando os soldados estão indo para a praia, né? Entrando naquela praia para, né, combater os nazistas, né? Que é o famoso dia D, que antes dos soldados entrar na praia ali, eles já são atingidos ali por balas, e se vê aquela cena de soldados até no barco sendo atingido, até debaixo d'água. É mais ou menos aquilo. Só que ao contrário também, cara. Assim que as pessoas, então, como a cidade de Sebastopol, ela está atingindo bem no porto, porque ali também os inimigos estão ali de frente, né? Aí, porque a cidade tem um porto. Então é desse porto que estão sendo atingidos. E nesse porto tem pessoas ali trabalhando, fazendo seu comércio. Então, imagina a loucura. E o pior de tudo, que é uma coisa mais triste nesse livro, nessa parte desse conto, é o testemunho do velório, né? Quando um soldado ele vai ser todo ali a cerimônia, aquele soldado que foi vigoroso e foi morto. Ele contando essa parte eu não vou falar, porque acho que já estou dando bastante spoiler e vale a pena você ler. Chega no momento que o narrador está te contando a história, mas você entende que ele não tem mais o que falar e o que fazer. Ele tenta ajudar as pessoas ali, mas não tem o que dizer. Ele só escuta, ele fica em silêncio, ele só escuta. A palavra silêncio sempre está, apesar que Tolstói fala bastante, mas a palavra silêncio está muito constante nos seus livros. Porque tem um momento de você falar e tem um momento de você ouvir. Neste momento, o narrador está te contando, mas você entende que as pessoas estão falando com ele, mas o narrador está em silêncio. O narrador está contando para nós. Mas as pessoas estão falando, ele entende que está em silêncio, porque ele não tem o que falar, ele só vê aqueles atos. Eu vou tentar aqui ler um trecho aqui, eu leio aqui, mas na hora que eu falo eu fico um pouco nervoso, que é uma das coisas bonitas que eu achei deste livro. Difícil, né? Mas eu vou tentar aqui ler, que é uma das coisas que eu achei bonito desse. Vou dizer assim bonito, eu vou dizer assim realista. Vamos lá. Vou tirar os óculos, que por incrível que pareça, com os óculos eu estou chegando mais do que eu tenho que fazer, enfim. Olha que parte interessante. Verá cenas horríveis que vão abalar sua alma. Verá a guerra não pelo aspecto correto, bonito e radioso, com música e tambores, com bandeiras esvoaçantes e generais garbosos. Mas verá a guerra em sua expressão geral, no sangue, nos sofrimentos e na morte. Então essa é uma das partes que Tolstói apresenta para você, né? Que é difícil. E é um momento de reflexão que uma hora o narrador falou assim, eu não sei se eu vou, o que eu faço, se eu vou ali para a igreja, confessar meus pecados, ou agradecer a Deus por estar vivo, se eu ajudo as pessoas, os soldados, né? Que estão ali, que com certeza os que vão para a guerra, certeza que não vão voltar, que vão morrer, que vão ficar ali mesmo, e que se voltarem vão voltar mutilados, talvez voltem sim a ajudar a família, enfim, é difícil. Já passou aqui quase 15 minutos, porque eu não quero mais tirar o prazer de você ler uma literatura, para quem gosta de literatura como eu. E depois eu comecei a ler Tolstói, uma coisa é fato, eu não vou parar de ler de jeito nenhum, porque é uma literatura espetacular. Dizem que quando você começa a ler literatura, você pode ficar até muito pro contrário, né? Que eu estou começando a ler Tolstói era um homem que acreditava em Deus, como Dostoiévski, ainda não peguei nada para ler, mas vou preparando uns livros aqui dele para ler também. Enfim. E tem uma parte aqui que eu achei mais interessante,
Muitos podem achar que Tolstói, como eu disse, pode estar puxando sardinha, né, para os russos, enfim, para si mesmo, não, mas eu vejo que é um lado patriota, enfim. Olha que interessante. Você compreende que o sentimento que nos obriga a trabalhar não é sentimento de insignificância, de vaidade, de entorpecimento, que você mesmo experimentou, mas outra espécie de sentimento mais poderoso, que faz deles pessoas capazes de viver sob balas de canhão, em fase de sem possibilidade de morrer, em um lugar de uma maneira só, em um lugar de em um lugar uma maneira em lugar de uma só, sem possibilidades de morrer, em lugar de uma só, a qual são sujeitas as pessoas que de fato vivem nessas condições em um trabalho ininterrupto, a vigília e a lama, que Tolstói fala bem dessa lama que medalhas e títulos de nobrezas e ameaças não conseguiram levá-los a enfrentar essas condições horríveis. Deve haver outra causa, elevada e estimulante. E essa causa é um sentimento que se manifesta raramente vergonhoso para um russo, mas que repousa no profundo na alma de todos. Amor à pátria. Genial. É uma coisa espetacular. E aí, para a parte final aqui, eu estou cortando algumas coisas, pegando uns trechos, umas coisas interessantes que eu gostei, que eu li. Eu fiz algumas marcações aqui, não sei se vai dar para vocês verem, tomara que sim. E aí tem uma parte aqui também que é bem interessante, que... deixa eu ver onde está aqui. Espera aí, só um minutinho. É sobre o tempo em que aquele herói digno da Grécia Antiga, Kornilov, ao passar as tropas em revista, disse: morreremos, rapazes, mas não entregaremos Sebastopol. E os nossos russos, pouco chegados a palavrórios, responderam: morreremos, urra. Repetindo, ao passar pelas tropas em revista, disse: morreremos, rapazes, mas não entregaremos Sebastopol. E nossos russos, poucos chegados a palavrórios, responderam: morreremos, urra. Então existe aqui um lado patriótico, né? Então você vê que os soldados estão vivendo uma situação ali pavorosa, né? Numa cidade, um lugar que com certeza você sabe que a qualquer momento você pode ser morto, atingido pela fome, pela doença, pelas amputações, pelas condições horríveis que existem lá, mas eles estão ali firmes, com coragem, né? Não existe uma esperança de quando vai voltar para casa e se vai voltar. Esse é o quarto conto que eu estou lendo, né? E olha, que coisa grandiosa, que coisa linda, 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 linda. Você para, essa edição aqui, essa tradução aqui para Companhia das Letras é uma coisa genial, lindíssima. Eu digo que se você nunca leu Tolstói, que você possa ler Tolstói, pega para você o que você acha interessante. Se você não achar, você exclui, mas para mim é uma literatura visceral, maravilhosa, esplêndida. É de preencher você. Você se deleita numa literatura tão bonita, tão grandiosa, tão valiosa. Tolstói. Eu já li aqui A Morte de Ivan Ilitch, eu já li aqui Senhores e Servo. Esse é o quarto conto que eu estou lendo. Eu vou ler todos os contos, maravilhoso. Que coisa linda, essa capa dura, lindíssima da Companhia das Letras, que coisa linda. E, né, eu tenho aqui também na minha casa aqui 2 edições maravilhosas, que é o Ressurreição. Eu estou aqui para já começar aqui o projeto do Alberto Camus, né, mas eu não sei se eu odeio do Dante, enfim, eu vou ter que começar também a ler a Ressurreição, e também, se eu consigo comprar também
né, Ana Karenina, né, que são os livros aqui dele que eu tenho aqui em casa também, que são dois calhamaços. Então, assim, por que Tolstói? Porque Tolstói, ele mostra, ele era um escritor além do seu tempo, ele mostra a realidade, tipo assim, é como se estivesse na sua frente, colocasse em frente do espelho e dissesse assim, tá vendo? Isso aqui é você. Ele mostra a sociedade, os costumes de uma sociedade, mas sua hipocrisia, a sua realidade entre os ricos e os pobres, a religião, a filosofia, a política, Deus. Em todos os livros ele mostra bem especificamente como ele coloca o rosto, como as pessoas, quando elas morrem, como elas estão, o rosto pálido, o frio, o nascer. Ele coloca tudo isso nos livros. É uma coisa bem peculiar de Tolstói. É como você está vivendo, como se estivesse ali dentro. Gente, sensacional. Eu não tenho mais o que dizer. Olha, magnífico. Então, fica aqui minha dica para vocês fortemente. Esse é o quarto conto, Sebastopol, no mês de dezembro, né? Que todos esses acontecimentos aconteceram no mês de dezembro. Esse é o quarto conto, tá? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que você se inscreva, clique no sininho para que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, no YouTube, possa notificar vocês. Muitíssimo obrigado, fiquem bem e até o próximo vídeo. Até lá!